Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma manhã para cultivarmos a nossa fé, louvarmos ao nosso Deus, sermos transformados e transformadas pelo agir do Seu Espírito, para experimentarmos essa comunhão gostosa de encontro, de aprendizado, de partilha. Louvamos a Deus por isso. O texto de hoje encontra-se em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Diz assim: Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus dirigiu-se a ela e disse: Mulher, você está livre da sua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham então nesses dias e sejam curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta no curral boi ou jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Aqui está uma filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Essa resposta deixou confusos todos os inimigos de Jesus. E toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. Amém. Quero também agradecer a Ágata e ao Coral de Licuri por trazer essa significativa liturgia tratando do Agosto Lilás, que é um mês dedicado a refletir sobre o combate à violência contra a mulher, fortalecer redes de apoio, encorajar as denúncias, não ser conivente com a submissão, o sofrimento, mas promover mudanças nessas relações de injustiça e violência. Então agradecemos ao Colégio de Licuri e à Ágata por trazer essa liturgia significativa para nós nesta manhã. E aqui, irmãos e irmãs, Jesus, em alguns momentos ele teve problemas em dia de sábado. O sábado que tinha aquele significado do tempo do descanso, o tempo sagrado do descanso, o tempo sagrado da adoração, um significado de fato importante, necessário. Hoje a gente vive numa sociedade em que se discute a jornada 6 por 1, não é? Que é a jornada das pessoas que trabalham 6 dias e só podem descansar um dia por semana, não é? E o quanto essa jornada é opressora, é cansativa e é muitas vezes adoecedora. É uma estrutura de exploração, de opressão e de adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Diante disso, resgatar o sentido sagrado do descanso é muito importante. É o sentido do sábado, nas suas origens. Inclusive, em tempos que o povo de Israel foi escravizado sob a dominação da Babilônia, por exemplo, a valorização do sábado tinha uma dimensão de fortalecer a identidade do povo que estava fora de sua terra, oprimido, sem terra, sem lei, sem tempo para adorar o seu Deus. Então o sábado era uma forma de fortalecer a identidade e tinha também um significado revolucionário, porque numa estrutura de dominação, de escravização, falar que o trabalho é sagrado, mas que o descanso também é sagrado, era algo que para o opressor era uma afronta,
para o opressor, os escravos e os servos tinham que trabalhar sem descanso. Então o sábado, ao longo da história do povo de Israel, ele teve um significado profundo, sagrado, necessário, e continua tendo para nós. Nós precisamos ter o nosso tempo de descanso, o nosso tempo sagrado do repouso, da pausa, do lazer, da adoração. Precisamos cuidar para que a gente não perca esse tempo no meio da agonia dos nossos dias, em que as pessoas muitas vezes estão secando de tanto trabalhar, de tanto ter a produtividade como um chicote sobre o trabalhador e a trabalhadora. Então o sábado tem um sentido importante, sagrado. Mas tudo que é são pode adoecer. E o que é libertador pode se tornar opressor, a depender da interpretação que se dá e da maneira como se lida. O sábado, que era importante, nesse contexto aqui de Jesus, estava sendo colocado com um olhar legalista, que terminava sendo opressor, que terminava favorecendo a indiferença com o sofrimento das pessoas, como essa mulher. Essa mulher já tinha 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente, há 18 anos sofrendo, há 18 anos marginalizada, há 18 anos provavelmente já sem esperança. E num dia de sábado essa mulher se achega na sinagoga, e Jesus, diante daquela mulher, num dia de sábado, num dia de descanso que é sagrado, mas Jesus, vendo o sofrimento daquela mulher, ele vai ao encontro dela e diz: mulher, você está livre dessa sua doença. Depois ele colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher foi curada e começou a louvar a Deus. Jesus sabia a importância do sábado, mas ele aqui estava dando um exemplo, ensinando que a lei não pode estar acima da vida. A lei precisa estar a serviço da vida. O sábado e toda a lei mosaica e toda a lei estabelecida precisa estar a serviço da vida e não sendo usada para oprimir ou justificar a indiferença, o desleixo, o egoísmo e a hipocrisia. E Jesus vai mais fundo, porque mais adiante, depois que o chefe da sinagoga reclama, fica indignado: como é que pode num sábado trabalhar? Vocês têm 6 dias para vir aqui, vem logo no dia de sábado. E ele reclama com Jesus, expressa sua indignação, mas aí Jesus também bota o dedo na ferida. Ele diz: hipócritas, cada um de vocês não solta do curral um boi ou jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Quer dizer, o legalismo daquele chefe da sinagoga era para aquela mulher que sofria, mas não era para cuidar dos seus bens, dos seus jumentos ou do seu boi. Do boi e do jumento, que eram bens daquele chefe da sinagoga e das pessoas de um modo geral. Mesmo dia de sábado eles soltavam, eles davam de beber e de comer. Mas aquela mulher sofrida, ele não queria que fosse dado aquele socorro. Então Jesus, irmãos e irmãs, está denunciando essa interpretação legalista da lei e das escrituras, e dizendo que a maneira que nós podemos ler a lei, compreendê-la e colocá-la em prática de acordo com a vontade de Deus é uma leitura misericordiosa, é uma interpretação que está aberta a perceber o sofrimento do outro, e que, percebendo o sofrimento, a necessidade do outro, se move ao encontro e tenta, no que estiver ao alcance, socorrer, curar, cuidar, libertar, servir. E nós precisamos, irmãos e irmãs, ainda hoje continuar fazendo essa reflexão, porque ainda hoje, muitas vezes a Bíblia tem sido usada a partir de um olhar legalista para oprimir, para discriminar e até para violência, para justificar violências, como é que está acontecendo de Israel para o povo palestino. Tem irmãos e irmãs cristãos e cristãs que dizem: Israel pode tudo, pode até destruir os palestinos porque é a nação escolhida. Hipocrisia, maldade. Nós precisamos ler as Escrituras com essa centralidade da compaixão, da misericórdia, que em primeiro lugar defende a vida, que em primeiro lugar busca responder ao sofrimento
E as dores deste mundo, como nós cantamos, né? Quantas dores neste mundo nós temos. E nós precisamos pedir misericórdia a Deus, a misericórdia de Deus conosco, mas também a misericórdia de Deus em nós, para que diante do sofrimento alheio, nós possamos nos mover como um sinal desse Deus misericordioso, libertador, redentor. E falando em realidades de sofrimentos, de clamores, nós lembramos do que nos faz refletir o agora. O noticiário, talvez todo dia ou quase todo dia, naquele noticiário do horário do almoço, nós encontramos lá casos de feminicídio, alguns terríveis, escabrosos. Quase todo dia nós encontramos no noticiário ou nas nossas convivências, nas pessoas que conhecemos, a realidade da violência contra a mulher. E o feminicídio é o último degrau, né? São violências que têm várias formas: a violência psicológica, patrimonial, tem várias formas de violência física, e o feminicídio é o último degrau dessa escala de violências, de opressão. E aqui nós vemos, irmãos e irmãs, nesse trecho, Jesus mais uma vez olhando para a mulher de uma maneira diferente, porque Jesus vivia num contexto patriarcal. A cultura judaica era uma cultura patriarcal, em que as mulheres eram inferiorizadas. As mulheres muitas vezes eram vistas como objeto do homem, que estavam ali para procriar e garantir uma descendência e para ficar confinadas no ambiente doméstico, cuidando dos filhos. E além desse patriarcado dos judeus, havia o patriarcado do Império Romano, que também enxergava as mulheres como seres inferiores, que não podiam participar das decisões e que podiam ser discriminadas, agredidas e assim por diante. Mas nesse contexto de duplo patriarcado, tanto do Império Romano quanto dos judeus, Jesus se posicionava dessa forma. Essa foi uma das tantas vezes que Jesus rompeu com o patriarcado do seu tempo. E uma das conversões que Jesus nos chama hoje é nos convertermos desse sistema de opressão e dominação que é o patriarcado. Jesus continua nos chamando a perceber as mulheres como Ele percebia e tratava. Jesus acolhia as mulheres, Jesus defendia as mulheres, Jesus dignificava as mulheres. São vários exemplos. Os irmãos e irmãs lembram da mulher que foi acusada como adúltera, seria apedrejada, e o que é que Jesus fez? Colocaram Jesus ali numa saia justa, queriam acusá-lo de ser contrário à lei de Moisés, porque estava prescrito no Antigo Testamento o apedrejamento de mulheres adúlteras. Mas o que é que Jesus vai fazer? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E assim ele protegeu aquela vida, protegeu aquela mulher, depois a acolheu e orientou. Em vários momentos, a mulher samaritana, a mulher cirofenícia, e mesmo na ressurreição, primeiro Jesus se apresenta às mulheres, são as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, nos evangelhos, irmãos e irmãs, nós encontramos uma compreensão revolucionária a respeito das mulheres. Nós vivemos debaixo de sistemas de poder, sistemas de dominação, e o patriarcado é um deles. E nós às vezes somos educados nisso, e nós precisamos nos converter disso. Não é fácil. Eu li um dia desses uma conversa de um teólogo norte-americano chamado Cornel West, conversando com Bell Hooks, uma pensadora norte-americana também, e ela é uma pensadora feminista negra, né? E o Cornel West, numa certa altura dessa conversa, diz assim: sim, Bell Hooks, eles dois têm essa raiz da espiritualidade, da fé cristã libertadora. E ele dizia assim: sim, eu preciso me converter a cada dia do machismo, eu preciso me converter a cada dia do patriarcado, porque eu fui criado nisso. E esse sistema de dominação às vezes alcança o meu inconsciente, coisas que eu nem consigo discernir ou controlar, mas eu preciso me converter e sigo nesse processo em recuperação. Inclusive ele diz:
é como as pessoas que têm problemas com drogas, que se recuperam, mas permanecem em recuperação a vida toda, precisam estar ali vigilantes a todo dia para não caírem em tentação e voltarem ao vício. E ele diz que o patriarcado e o machismo é semelhante. A cada dia eu sou uma pessoa em recuperação, suplicando ao Espírito Santo que me transforme. Então, irmãos e irmãs, Jesus nos faz esse convite também quando cura essa mulher que sofria 18 anos. E quantas mulheres estão sofrendo aí nas suas casas, agredidas, violentadas por seus companheiros, maridos, companheiros, muitas sendo mortas. Então que possamos também, nesse testemunho, nesse agir de Jesus, que vê o sofrimento, acolhe, cura, liberta, vê também o chamado para nós, o chamado à conversão, à transformação e a pedir que o Espírito nos transforme, nos liberte do machismo e do patriarcado, e também para que sejamos uma igreja que reflita esse agir de Jesus, que viu o sofrimento daquela mulher, que acolheu aquela mulher e que proporcionou a ela a cura, uma experiência de louvor a Deus, de gratidão a Deus por sua cura, por sua libertação. Que nós, enquanto igreja, possamos compor redes de cuidado, de proteção, de conscientização e de libertação. Tivemos uma experiência muito significativa no passado com a Cancide, a psicóloga esteve aqui, a Camila, a Yama, a Sônia também, a reverenda Sônia. Que possamos, que bom que estamos trazendo esse tema hoje, que a gente possa continuar, porque é um processo que requer perseverança, oração e trabalho, e testemunho. Então, irmãos e irmãs, que possamos mais uma vez renovar a nossa fé, buscando compreender as Escrituras e a Palavra de Deus a partir dessa centralidade da misericórdia, da compaixão, que percebe a dor do outro e coloca a lei a serviço da vida, as Escrituras a serviço da vida, e que assim não seja diferente com a realidade das mulheres, porque a gente ainda tem muito que avançar no sentido de superarmos essa estrutura de dominação, injustiça e violência em que ainda vivemos de machismo e do patriarcado. Que assim o nosso bom Senhor e Salvador Jesus nos ajude, nos alimente, e que nós possamos cada vez mais, nos espelhando em Jesus, sermos transformados por seu Espírito e estabelecermos relações de justiça, de paz e deste amor que Jesus nos revela e nos traz. Amém.